E aí, rapaziada, bem-vindos ao Pod Nerd. Eu sou Karen. E eu sou a Raíssa, e estamos aqui com dois convidados, o Pedro Henrique e o Júlio César. Antes de começar, a gente gostaria de dar um agradecimento à STV, ao professor Tiago e aos nossos patrocinadores. Leal Construções, materiais de qualidade para a sua construção. Agradecer também a Odontomed, clínica médica e odontológica, com os melhores procedimentos para a sua saúde. Eita, porra. Poxa. CEPAM Colégio Politécnico. A Poções Farma, primeira e única farmácia 24 horas de poções. Bom, começar com uma pergunta bem simples, para vocês pode ser meio besta, mas o que é história para vocês? Você quer começar a falar? Pode falar. Eu acho que não é uma pergunta simples, porque história, a gente faz história a todo momento. Tipo, quando, mesmo se não esteja algo para registrar, aquilo ali foi uma história que está marcada na sua mente. Cada história de uma pessoa vai ser diferente, porque existem várias versões da mesma história. E dependendo disso, pode ser histórias diferentes também. Tem uma frase famosa que a história, o vilão só é vilão porque é contada pela perspectiva do herói. E aquele negócio, né? Tipo assim, a gente vive a história, a gente é a história, tudo que a gente faz, querendo ou não, é uma história, pode ser não registrada, pode ser contada futuramente pras pessoas, só que é uma história nossa, tá ligado? É algo que a gente vive sim aquilo, tá ligado? Como uma coisa que ainda muitos historiadores, não sei porquê, ainda tem esse pensamento que é em relação à pré-história. Tanto que tem esse nome pejorativo, pré-história, antes da história. Que eles não consideram como se tivesse feito parte da história. Só porque não tinha nada registrado. Mas se ela não tivesse existido, como é que não é história, sendo que a gente conhece? Sabe o que aconteceu? E tem fatos. É um pensamento, tipo assim, muito idiota, tá ligado? Porque tá registrado, pode não ter documento escrito falando sobre, isso aconteceu em tal data. Só que, tem relato, a gente vê as pinturas pinturas rupestres, a gente vê as lanças que até hoje tem, guardado em museus, tá ligado? Tá documentado em forma de arte e cultura, tá ligado? Eu acho que se a gente for entrar por esse caminho, um exemplo, eu não escrevo nada. Eu vamos dizer que eu não escrevo nada. Não tem relatos da minha história, eu não deixo nada para trás. A história, se fosse esse termo fosse aplicado, eu não iria estar pra história, eu não iria estar vivo, não iria ter existido. Mas para as pessoas ao meu redor eu vou ter existido porque elas têm uma lembrança comigo. Uma memória, né? Uma memória. A mesma coisa acontecia com as pessoas da pré-história. Que as pessoas que viviam naquela época têm uma memória entre si, tinham no caso. É aquele negócio, né? A gente tá vivo até ser esquecido. Exatamente. Verdade. Tanto que uma coisa que eu vi, que eu achei muito interessante, foi que um cara, ele falou que pra quem perde a memória, acontece algum acidente e acontece que perde a memória, é como se a pessoa não tivesse história. Porque a pessoa não vai se recordar do que aconteceu, não vai ter memória, não vai ter aquele todo o sentimento de ter todo vivido aquela coisa e tudo mais. É como se tivesse perdido a sua memória. É como se tivesse nascido de novo, né? Tipo assim, você tá você acabou de recriando nascer. seus passos. Mesmo já sabendo algumas coisas. Mano, aí eu tenho uma indagação, assim. Será que a pessoa que perdeu as memórias, vai ser a mesma pessoa de que quando ela perdeu as memórias de quando ela Será acordou? que ela vai ter as mesmas atitudes? Será ligado? que ela vai ser aquela pessoa que você amava, tá ligado? Tipo, um exemplo. Uma pessoa que você ama perdeu a memória. Será que ela vai ser aquela pessoa mesmo? Ou ela vai ser uma pessoa completamente diferente? É aquele negócio, né? Tipo assim, a gente ainda tem as memórias musculares, a gente sabe comer, a gente sabe falar, mesmo perdendo a memória. Só que as atitudes é algo que, tipo assim, você desenvolve durante a vida, não é algo que você desenvolve por simplesmente fazer. O ambiente te molda. Em relação a onde você cresce, sim. onde você estuda, tudo vai, tipo, as pessoas que estão em volta de você, tudo molda. Uma pergunta polêmica, será que um psicopata continuaria sendo um psicopata se ele perder essas memórias? Nossa. Eu acho que isso se resolveria se a gente tentasse. Né? Porque o povo não testa. Exatamente, não entendi até agora. Bora deixar os psicopatas perder a memória aí pra poder ver se continua. Exatamente. Que nem MIB é Homem de Preto, pô. Olha pra cá. Faz X. Uma coisa. Em relação à história,
aqui a gente vê nas escolas, por exemplo, que ensinam pra gente. A gente tudo vê de um ponto de vista de quem tá contando. Como o Júlio falou em relação à frase do herói e do vilão. A gente vê nas escolas, por exemplo, o descobrimento do Brasil, a gente vê tudo da visão europeia, do português. A gente não vê da história do indígena que tava lá e que foi obrigado a perder tudo que acreditava. É isso que a gente tem que dar valor aos professores que vão contra esse sistema. A gente tem que dar valor ao como todo mundo aqui já sabe, a gente é historiador com H minúsculo. Ou seja, se a gente contar a história só pela nossa perspectiva, a gente nunca vai conseguir entender o porquê essa pessoa pensa assim. E aquele negócio, né? Agora que tá começando a ter relatos históricos, tipo assim, do ponto de vista indígena, sobre o que acontecia, tá ligado? Porque antes você via só, tipo assim, o europeu contando a história de quando ele chegava dos barcos e o índio via ele daquele jeito brilhante, tá ligado? Como se, nossa senhora, o que é aquilo? Aquilo é novo, tá ligado? E, tipo, os índios, eles sempre foram tratados como uma raça menosprezada. Inferior. Inferior, Uhum. uma raça inferior. Mesmo, tipo assim, Pela falta se de você... conhecimento. É a mesma coisa de você chegar em uma pessoa que não tem os mesmos conhecimentos que você e falar, você é inferior a mim. Você tem você em si é inferior a mim. Mas, às vezes, a pessoa que você diz ser inferior a você tem valores e tem princípios melhores que os seus. Sim, são culturas totalmente diferentes. Você pode saber de uma coisa, mas você sabe de 500 outras a mais que aquela pessoa não sabe. Exatamente. Além... Tipo, pode falar? Tipo, eu acho que os índios, eles sabiam técnicas de caça, por estar vivendo ali naquele cotidiano, eles sabiam técnicas de caça dentro do território brasileiro muito melhor que os portugueses. Com certeza. Porque, tipo assim, É a vida cotidiana, É, né? exatamente. Eles viviam aquilo. Eles É. conheciam aquele lugar lá com uma palma da mão deles. E outra influência muito que os europeus e os portugueses tiveram com o indígena foi a questão da cultura, velho. Sim. Mano, os indígenas se mataram depois de descobrir que, se você tiver atos sexuais com alguém Parente. que é parente seu, você vai morrer, você vai pro inferno. Você fez um pecado. Você fez um pecado. Mano, e aquilo foi tão impactante que os caras começaram a se suicidar, mano. Quebrou toda... Sentiram a culpa, Quebrou, sabe? A culpa, o peso que tem a religião e é depositado em cima do nada deles, tá ligado? Eu acho que é diferente você crescer Com a sabendo religião. aquilo, sabendo, tá ligado? Mesmo que você não faça o correto dentro da religião. Uhum. Mas você saber aquilo, você já tira... Você não vai se matar por saber que você vai pro inferno, porque você já sabe disso Você desde já sabe criança. disso. Você já tá Sim. acostumado com Você já vai cometer esse pecado já tendo isso na cabeça. Eu vou pro inferno, tá ligado? Eu vou fazer isso, mas eu vou pro inferno. É isso. E tipo assim, é aquele negócio que a gente falou no começo, pô. Você perder sua memória e não saber a história da sua vida, você perde todo o seu molde. É a mesma coisa disso. Se você dá um molde novo pra essa pessoa vai ter que se acostumar com esse molde. E é a mesma coisa do indígena. Não foi dado um molde de pouco a pouco. Eles receberam a pancada Foi tudo direto de na vez, cara, tá ligado? Junto com isso, tem a escola de análise, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é que ele reformulou a disciplina, né? Por exemplo, dos índios, dos indígenas. Que reformulou, tipo, o estilo de pensamento deles, que você está fazendo isso está errado. E também a acessibilidade à sociedade, porque nem todo mundo tinha o acesso à história e uma coisa verdadeira, assim, sabe? Um ponto verdadeiro, assim, que Tipo aquilo assim, tava os certo. dois pontos de vista comparados. Exato. Tem também os que reformularam em relação a isso. Tem os que reformularam a realidade, como da igreja. A igreja que eles não tinham conhecimento do idioma da Bíblia. Aí a igreja foi lá e disse que estava falando tal coisa na Bíblia. Só para ser algo que favorecesse a igreja, por Vamos exemplo. falar sério aqui. A igreja católica naquela época não era todo mundo, mas era uma sacanagem que... Fez muita merda. Que não, era A uma reforma, sacanagemzinha que... a reforma protestante, pô, foi o maior exemplo de como a igreja tava se aproveitando, tá E ligado? manipulando E manipulando pessoas, as né? pessoas, velho. Tipo assim, é incrível como você pode ver a maldade do ser humano em cada ação que ele faz, tá Nossa, ligado? sim. Mano, você comprar a sua passagem pro céu, Nossa, Nossa. cara. irmão, Se falar disso, eu fico todo arrepiado já com tá ligado? raiva, Tipo assim, mano. você As chega... indulgências, né? eu vou comprar, pra não cometer pecado, eu vou gastar o resto da minha vida juntando dinheiro pra dar pra igreja pra eu poder ir pro céu.
Tinha gente que literalmente vendia toda a Tudo. vida. Sim. E aí, tipo assim, dava o dinheiro comprando a passagem pro céu. E quando chegava, morria por causa que o dinheiro que ele tinha pra sobreviver tava lá na Mano, igreja. às vezes a mãe tipo assim, a mãe solteira, mano, o cara morreu na guerra, a mãe solteira vai lá, pô, eu já tô aqui, vou morrer, mas eu vou garantir a passagem do meu filho pro céu. Ela vai lá e Uma gasta coisa, toda a vida dela pra tentar fazer isso. Com isso, foi um vídeo do TikTok que eu vi, que foi um vídeo de uma moça falando que na igreja o pastor tava vendendo a passagem pro céu, e aí ela morreu, e ela foi pro céu assim e falou, cadê minha passagem? Porque eu não achei minha passagem, meio que a igreja fez uma farsa. Foi um conto. Foi um conto que, tipo, fez uma farsa assim, que, vai comprar passagem, eu vou ir pro céu. Aí meio que, Deus falou que sua passagem não tá aqui, porque você fez muitas coisas erradas, essas coisas. Esse problema de igreja mentirosa é uma coisa que infelizmente tem até hoje, né? Com Eu certeza. acho que Com certeza. vai As pessoas demorar. caem Não sei muito se vai nisso, acabar não um vai negócio acabar. desse. Mano, Porque não tem coisa corrupta em tudo. é igual a desigualdade, mano. Desigualdade nunca Nunca. vai acabar, nunca. Tipo assim, nunca. Pode haver diminuição, só que É, acabar não acaba, vai velho. acabar, Acabar não impossível. acaba. Mano, pensa aí, eu sou rico, você é rico. Quem vai trabalhar pra gente ter o nosso bagulho? Exatamente. Tipo assim, porque que nem. Quem é pobre fala, não, se eu tivesse dinheiro, eu ajudava todo mundo. Só que a partir do momento que você tem dinheiro, você não vai você ajudar. deu seu suor por aquilo, tá ligado? Você o vai pensamento estar no lugar egoísta do outro, ser você- humano, tá ligado? O pensamento egoísta do ser humano. Mano, o brasileiro, ele é assim. Quem é pobre é humilde, mas quem é rico é um lixo que não vale nada. Mas aí você pensa, a pessoa que já foi pobre e ficou rica, o que ela é? Depende. Ela é humilde, ela é... Depende. Tem gente que quando gente que fica fala- rica, continua humilde, continua com um coração bom e pensa que, como, tipo, eu passei por aquilo Tipo ali, assim, vou ajudar a pessoa. Mesmo que a pessoa seja desumilde, ela conquistou aquilo, tá ligado? É Sim. aquele, Você é aquele tem que- ditado, pô. Dê poder ao homem e veja o que ele fará. Dê poder, mas não dê dinheiro, né? Exatamente. Poder é dinheiro. É. De certa forma. É, Mas eu acho que o poder ainda é uma coisa a mais. Porque a gente vê. Uma pessoa que tinha poder e perdeu tudo foi o Dom Pedro II, que veio pro Brasil. Ele tinha poder, aí ele morreu pobre, pô. Vocês estão ligados? uhum. Pois é. Então, a história desse cara é que ele deu a vida pela sua pátria, Foi. por tudo. E ele ainda saiu, tipo assim, ofereceram dinheiro pra ele, tipo assim, sair do Brasil com dinheiro, pra ele não sair de mão vazia. Ele falou, esse dinheiro é da onde? É do Banco do Brasil que a gente tá dando pra você ir embora. Não, esse dinheiro é do dinheiro Brasil, não é não é meu. meu. É do povo, é. É do E povo. saiu e foi embora Eu ainda acho, odiado. eu Foi odiado. acho essa atitude muito legal. Foi nobre da parte dele. Foi uma nobre atitude. Foi um ato. Foi um Maria. ato lindo. Tem um negócio em relação à história mesmo, né, que a gente vê na escola, de eles contar tudo de forma linear. Sei que é uma forma mais fácil, acho que, das pessoas aprenderem mesmo. Aprender. Só que, às vezes, eles não falam que não foi realmente assim que aconteceu. Por exemplo, eles dão aquela linha da evolução do macaco até o homem, por exemplo. Aí, tá tudo bem delimitado. Veio esse, depois esse, depois esse. Sendo que num canto tava tendo, ao mesmo tempo que tava tendo um tipo, tava tendo outro, no caso. Quem acredita, né? Sim, Por exemplo. sim. No caso, tu quer falar, tipo assim, que a linha histórica é tipo assim, como se fosse a mesma linha da evolução do macaco. É uma linha reta, contínua. É isso que Não, você ela tá tá querendo falando que não é. Não é uma linha reta. Eu tô contínua. falando que isso é o que é apresentante na escola, Ah, mas sim, nem tudo sim. é de forma linear. E esse negócio de linearidade tem a ver É com porque- o marxismo, né? É porque, tipo assim, você falar que a linha do tempo histórica é linear é muito complicado, tá ligado? Porque a gente não tem noção do tempo que realmente aconteceu tudo. Que nem pode ter relato histórico, tipo fóssil. Fóssil que pode Quanto ser tempo se existe a descoberto. história? Tipo assim, pode ter fóssil que foi descoberto hoje que dá mais alguns anos de história pro planeta. Que Sim. nem tem um ditado que fala que a cada nascer de estrela, o universo ganha mais um tempo de vida, tá ligado? E é isso, a história é isso. Se você achar um relato histórico mais antigo, a Terra vai ter mais história, vai ter mais tempo de vida. Vocês acham que tem mais lacunas vazias no passado ou a serem preenchidas no futuro? Tipo assim, vocês acham que tem mais coisa que a gente deve explorar no passado ou algo a mais que a gente tem que ver pro futuro? Tipo assim, a gente tem que focar no passado ou a gente tem que focar no futuro e deixar esse passado do jeito que tá?
Não, eu Exatamente. acho que a gente tem que investir bastante no passado. Por causa que tem tantas perguntas que não foram resolvidas até hoje. Que coisas, tipo, antigas e nem tantas também ainda. Mas que você fica pensativo, nossa, isso realmente existiu, isso realmente aconteceu. Eu acho que no futuro vai se desenvolver tanta coisa que vai ser muito mais fácil a gente descobrir as coisas do Com futuro e do passado também. Eu Vão acho ter muitas que tecnologias novas. eu então, acho que o passado ele tá sendo cada vez menos valorizado. Também acho. Tá sendo muito esquecido. Tá sendo muito esquecido. Sim. Porque, tipo assim, você vê, muitas pessoas querem trabalhar na área de tecnologia. Mas você não vê aí, você conhece alguém, me cita 5 pessoas que você conhece que quer ser historiador. Tenho certeza que você não vai conseguir. Porque a, a profissão de ser historiador, ela é uma profissão muito desvalorizada. Sim, já tem no Brasil muitas profissões que já são desvalorizadas. E essa é uma É uma... importantíssima. Você não vai ver. Um abraço pros historiadores. Você nunca vê isso, tá ligado? Por mais que essa seja uma das mais importantes pra nossa história. E aquele negócio, né? Às vezes o descobrimento do passado é a peça que falta pra poder descobrir mais sobre o futuro, tá ligado? Tipo assim, às vezes você vendo algo que tava lá atrás, é o que faz você ligar um ponto pra, tipo assim, falar, ah, não, isso aqui aconteceu por causa disso aqui. Então, a gente tem uma ligação do passado com o futuro, tá ligado? Sim. Mano, eu vou viajar um pouco aqui. Mas pensa comigo. E se no passado as pessoas fossem mais tecnológicas do que a gente no presente? Tipo assim, alguém chegou e apagou, simplesmente. Apagou. Não, as Tipo, pessoas não têm mais eu tô conhecimento. Eu tô entendendo a brisa dele. Tipo assim, a tecnologia no passado era avançada. Só que o ser humano, tipo assim, teve que se recriar e perdeu essa tecnologia. Essa é a brisa dele. Eu acho que é tipo assim, eu acho muito difícil ter acontecido. Pouco provável, muito pouco provável. Muito pouco provável. provável. Mas se aconteceu, Foi bizonho. exatamente. Imagina, Foi a gente bizarro. não, eu imagino, a gente não tá avançando meu Deus do céu, Tecnologicamente. tecnologicamente por É só causa... tá só A reiniciando. gente não tá avançando tecnologicamente por causa que a gente não Já tá a procurando gente tá passado. descobrindo as coisas que a gente já descobriu. Nossa, que brisa, doida. O que eu tô falando, Incrível. cara? Mano, se você pensar pra brisar no IC, mano, Nossa, você vai longe. fica doente. Cara, sim, com certeza. Tem gente que pira, tem gente que Tem, pira. com certeza. Acho que a maioria tem muita história. O que mais pira é historiador, eu acho. Teve um Começa a cara, fazer muita coisa. teve um cara que quando ele descobriu que o sol ia explodir, ele começou a endoidar, tipo assim, não, o sol vai explodir, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O sol vai explodir. E tipo assim, Eu tenho uma ótima negócio disso. 1999 pra 2000. Eu ia falar isso, doido. Nossa, que o povo achou que, o povo o achou mundo que o mundo ia... acabar. ia reiniciar, era acabar. Não sei qual que Acho que era era. acabar. porque quando viesse o número... Não, o povo achou que as contas Que é por causa bancárias que iam não dar um passava pau. do número Porque 1999. não passava do 1999. E quando passasse pro 2000, as contas bancárias iam dar pau. É, A economia ia doido. quebrar, tudo ia... Nossa. Tá ligado? aham. Tá vendo? E aí passou e não aconteceu merda nenhuma. Mano, Todo mundo ficou lá, tipo assim, meu Deus. Teve um ano que o povo achava que 2012. mas 2012 é o quê? Tinha um que achava que queria voltar e tinha outro que achava que o mundo só ia acabar por algum motivo. Mano, Não eu acho lembro o que que é. 2012 que E ia acabar. 2016. E 2016. Aí- 2016. Aí o povo Mano, começou a ficar endoidar, Mano, se matava. mano, você tá achava... ligado vender que, as tipo assim, coisas. se eu comer. Velho, teve um cara que ele fez uma trollagem, que ele ficou 6 meses atualizando um canal em coreano pra dizer que a Coreia tava ganhando a Copa do Mundo. A Coreia tava metendo 6-0 em todos os. Porque ele pegou uma mulher que falava coreano, da Coreia do Norte. Vocês sabem que a Coreia do Norte, o país, ele é muito restrito. Sim, sim. E ele tava fazendo um upload no canal falando que a Coreia do Norte tava dando um pau, tipo, na China, 10-0, e em só pessoas que bate de frente com a Coreia. Aí tava dando um pau, tava ganhando a Copa do Mundo. Isso saiu no New York Times e no BBC. Nem sabia Doido. disso. E foi um brasileiro que fez isso. Os brasileiros tá Deus. metidos em cada coisa, Cara, doido, é cada É coisa. incrível. engraçado demais. Não, esse Brasil. bagulho. Que Brasil incrível. Cara, falando em Brasil, eu acho que nossa cultura é uma das melhores Nossa, que se tem. não é melhor. Com certeza. Tem muita coisa ruim. Mas em todo canto tem, né? Obviamente. com cada certeza. cultura, em cada tudo. cultura tem Só que um- as Um ponto coisas- negativo. Essas coisas boas que tem no Brasil é tão boa que sobressai. Com certeza. Com Nossa. certeza, nossa, com certeza. Mano, eu acho que um dos Irmão, nossos a pontos- gente tem um cara
que tem uma perna a menos e sai tirando as coisas do lugar, tá ligado? Mano, que incrível, velho. Que incrível, tá ligado? Incrível. Mano, eu acho que nossa imaginação, nosso conto folclórico é muito interessante. Sim, com certeza. É Mano, umas pira. Doido, o que o povo inventou, tipo, Mano, uma mula sem Uma mula sem cabeça. cabeça. pega Uma lua sem fogo, cabeça tá que ligado? pega fogo, Fogo. irmão. um ponto cor-de-rosa que vira homem, engravida no mês e foge. Acabou. Incrível. Eu acho Parece que essa o foi pai a de muita melhor gente, história né? que tem. Aí pesou. Aí, não, aí... Aí não deu. Perdão, pelo Volta cor de pai. Pai cor de rosa. Pai cor-de-rosa. Mas tem muita coisa bizarra. Mas uma das melhores coisas que, pelo menos na minha opinião, do Brasil é a comida. Com certeza. Porque Culinária você brasileira, pega, por exemplo, uma comida que nem é do Brasil. Mas o brasileiro dá aquela abrasileirada, Cara, sabe? Você vê aquela pizza americana bem fininha. O brasileiro taca coisa. Taca Eu Nossa, tava taca vendo um americano que veio pro Brasil e depois foi pra lá de novo. O cara tava literalmente puto, porque a pizza americana é um lixo. Tipo assim, é um pedaço de massa finíssimo. É queijo. Um e pepperoni. queijo papel e um pepperoni no meio, tá Doido, ligado? o cachorro quente deles é horrível. Cara, Pão e Pão salsicha. Pão e Cadê, salsicha. cadê o purê de batata? cara, purê no... Milho, Nossa, batata é muito palha. bom. Milho. É, tudo. Mas Mostarda. Mas vocês estão ligados, né? Que por o Brasil ser... o nosso país é o país que mais toma banho no mundo. Com É, certeza. nosso povo lá é tudo podre. Não, Por eles isso banham que na com- França É isso que Banho. o perfume francês é o melhor. Por causa que eles têm que passar o exatamente. fedor, É. a caatinga. A unha Exatamente. toda preta. E como é que é o nome? suja. O... Mas isso é preconceito. Meio xenofobia, né? Não, gente. Perdão. E o Brasil, quando dizem que isso é porque nossa comida tem muito mais tempero do que as comidas dos Com outros países. certeza. Mas tá certo. Aí Somente sai comida pelos baiana. poros e por isso que a gente toma mais banho do que os outros Só se for. Você já viu dogão de rua que o cara pega até rejunte pra colocar? Nossa senhora, o feijãozinho. Doido, Tá com irmão. purê de batata. É, irmão. Nossa. Um acarajézinho aí, velho. Nossa, eu tô com cara. vontade de comer um acarajé, velho. Nossa. Mano, Eu não sei muito sobre marxismo e essas coisas. Mas eu tinha falado sobre um ponto sobre a questão da linearidade. E eu sei que isso é um ponto do marxismo. Eu só não sei de que forma. Você sabe? o marxismo, em base, ele é tipo assim. Ele é o socialismo científico. Tem o socialismo utópico. Uhum. E tem o socialismo científico. Sim. O socialismo, o Karl Marx, ele basicamente defendia que o capitalismo era um sistema falho, muito falho, e que cedo ou tarde ele ia ser substituído pelo sistema, eu falei, Socialista? socialista. E cedo ou tarde ele ia ser mudado pelo sistema socialista. E isso criou uma tendência tão grande, porque a pessoa que ela era pobre, ela começou a falar, eu gosto disso. Porque eu sou pobre, a pessoa que é rica, ele vai estar no mesmo patamar que eu. Ou seja, essa linha de linearidade era ser todo mundo igual. Entendeu? Aí todo mundo, o rico, o pobre, todo mundo ia ser igual. Isso não ia funcionar. Tipo, é impossível funcionar isso. Se eu tenho o mesmo direito que você, por que eu vou ficar trabalhando e você não? Por que eu vou dar meu sol pra você conquistar alguma coisa se eu tenho Eu tenho meus bens, tá ligado? enquanto eu tenho as coisas que eu quero. Isso só numa sociedade... Cara, é mais fácil Literalmente, aplicar a o sociedade anarquismo utópica, do tá que... ligado? é. É uma sociedade utópica, pô. É É mais sociedade do fácil- sonho, tá ligado? Mano, Não vai acontecer alguém nunca. já assistiu Jogos Vorazes? Não. Não, velho. Nossa, vocês nunca assistiram? Não. Mano, é mais fácil aplicar aquela sociedade que era uma sociedade anarquista do que aplicar uma sociedade Socialista. socialista. E, tipo assim, puxando esse pensamento de Júlio, você pode ver, tipo assim, Hitler, tá ligado? Ele pegou todo mundo que tava na Alemanha no chão e começou a levantar esse povo, tá ligado? Que nem... Ô Enzo, coloca a imagem do cara queimando dinheiro na Alemanha, por favor. Tipo assim, você pode ver que, pô, o cara tá queimando dinheiro na Alemanha. Por quê? Porque dinheiro não vale nada, cara. Dinheiro não tá valendo Por causa nada. da inflação, né? A inflação, o dinheiro não tá valendo nada. Tipo assim, era mais fácil você queimar dinheiro pra poder cozinhar sua comida do que você comprar Comprar uma lenha. lenha, tá ligado? Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha quebrou, filho. Nossa. Quebrou. Porque ela investiu muito pesado. Muito, muito, muito. E depois o Tratado de Paz foi assinado dentro de um trem. Depois que eles assinaram esse Tratado de Paz, várias outras pessoas tentaram reerguer a Alemanha. Mas, nossa, fracasso totalmente.
E aí chegou Hitler, que era o cara que ia resolver. O Isso herói. lembrando, Hitler já tava se promovendo faz tempo, É. Sim. tá ligado? Não Ele tava foi ali. do dia pra noite, tá ligado? Foi, Tem é. gente que fala que foi do dia pra noite Hitler. Nunca. Não sei Nada o do quê, dia pra já noite. ele já tava se Exatamente. promovendo ali por trás. O cara tinha um só- só se poder você de ganhar bem na Mega persuasão. Sena. A fala dele, persuasão. o jeito que ele conversava, tá É, ligado? exatamente. É tipo assim, ele encantava as pessoas. capacidade quando, incrível. E quando você tá no chão e você vê alguém chegando e falando, pô, irmão, esse cara vai me tirar daqui. Mas coloca a imagem das crianças brigando com dinheiro. Véi, as crianças pegavam bloco de dinheiro pra brincar, pô. O dinheiro não tinha valor o dinheiro não nenhum, tinha velho. valor. Nada. Você não tinha o que fazer, tá ligado? E aí você vê um cara que do nada chega do nada assim e fala, pô, Vou te ajudar. eu vou ajudar, vou erguer esse país. Eu Que vou colocar eleva todo. tudo. E tipo assim, ele Põe no- começou com aquele discurso normal, discurso bonito. Ele não começou com o discurso de ódio direto. Aham, Tá aham. ligado? Eu acho que nunca que uma pessoa que nem ele ia se ir ao poder com as pessoas sabendo do que ia Sim, acontecer. Sim, claro que não. Aí você pensa, o poder de fala que esse cara tinha, o poder. Mano, como uma pessoa pode ser falsa pra ele conseguir conquistar um país inteiro? Ele literalmente tem uma coisa que é o nacionalismo. Ele conseguiu literalmente crescer muito o nacionalismo dos alemães. Eles tinham, depois da Primeira Guerra Mundial, eles tinham um desgosto de falar que eram Que eram alemães. Sim. Aí ele chegou, não, nós somos um povo muito bom, nós somos melhores do que todo mundo, e começou a entrar na cabeça das pessoas e botar isso. Então. E aí, quando ele começou a botar na cabeça dos alemães que eles eram superiores, aí começou O discurso de o ódio discurso contra de os ódio. judeus. Exatamente. Aí começou o discurso de ódio contra os negros, Contra tá os ligado? judeus. Contra os judeus. Mano, Hitler queria uma sociedade puramente ariana branca, Sim. entendeu? Era uma sociedade que todo mundo ia ser igual. Mano, pensa aí se todo mundo fosse igual. Ia ser interessante trocar essa ideia? Não. Não ia ser interessante, porque você sabe a mesma coisa que eu. Por que E eu vou além falar de com que- você? Além de que ele ia fazer aquele negócio, ele ia cortar o conhecimento. Tipo assim, Limitar. ele ia limitar a história ao ponto de vista alemão. Então Ia você ia ser- começar a ver o alemão como um herói ao invés de o vilão da guerra. Ia ser o Uhum. catolicismo parte 2. Exatamente. Verdade, velho. Entendeu? Uma coisa que, tipo... Como as coisas acontecem, por exemplo. Porque se Hitler tivesse usado o poder de fala dele pro lado do bem, ou qualquer mini coisa que aconteceu mudasse. Nossa, isso é incrível, velho. Você volta num exemplo, se existisse máquina do tempo, você volta no tempo, mudou, tipo, 1 milímetro o seu pé, que você tava andando na rua. Você esbarrava em outra pessoa. Eu Mudava tudo. vou te falar um negócio. Cara, eu fiquei sabendo que a Apple tá fazendo um teletransporte, mano. Mentira. É papo reto. É 300 eu milhões soube. de dólares. Eu soube. E funciona? Não Se sei. funciona, Mano, Ó, eu sabe vou o te que fazer- eles querem fazer? Eles querem pagar você aqui e recriar em outro lugar. A nível celular. Meu Meu Deus. Eu vou te do fazer uma céu. pergunta. Tu fez a pergunta de, tipo assim, se mudasse alguma coisa. Se Hitler não tivesse feito o que fez, Se o padre não tivesse salvado. o que Hitler. aconteceria depois? Tipo assim, a Guerra Fria, qual foi o... Tipo assim, qual foi o lado bom da Guerra Fria? E Foi uma batalha tecnológica, né? Foi avanço tecnológico. Uhum. Se Hitler não tivesse feito o que fez, você acha que teria essa Guerra Fria? Você acha que teria Acho que a gente acontecido estaria isso? bem atrasado. Com Sim. certeza. Seria Cara, outra eu acho realidade. que. Vocês acham que pra todo mal tem um lado bom? Sim, com certeza, com certeza. Porque acho que algumas pessoas buscam escapar daquilo e você... Em relação, por exemplo, a isso que o Pedro falou. Teve a Guerra Fria depois disso. Então foi tipo... Teve Então você tá dizendo que o mundo precisa de mais guerras pra gente evoluir mais Não. rápido? Não, Não. calma aí, moço. Não distorça Você as tá coisas. levando muito pro lado, tá ligado? É. Mas pra cada mal vai ter algum bem. É, Vai ter uma Todo pessoa... mal lhe dá seu bem, tá ligado? Uhum. Uhum. Eu acho que o contrário também acontece. Ah, acontece. Todo bem Mano, dá seu mal. quando também. você é muito inocente, as pessoas vão aproveitar de você Sim. pra fazer algum mal. Tá ligado? Com Com certeza. certeza, com certeza. Por isso que nem todo mundo tem que ser 100% bom. Tem que ter aquela malícia no coração. É, Porque querendo- todo mundo tem aquela Cara, malícia. se você é desde bom quando. Impossível alguém ser 100%. Desde quando Eva comeu uma maçã, filho. Então, já começou aí, tá Já ligado? começou aí. Tu falou, Eva, lembrei de uma coisa. A gente não vê muito as mulheres na história. Tipo, a gente vê poucas, mas do que vê aquelas mulheres lá, a gente vê só sobre aquilo. Não vê diversas mulheres que ocuparam diversos papéis na história. Que a gente sabe que tiveram muitas, que foram muito importantes. Uhum. Só que não contam isso nas escolas. Contam sobre poucas. Eu vou fazer uma pergunta interessante pra tu.
Me fala um conto histórico sobre alguma mulher que não aconteceu atrocidade pra poder ter acontecido aquilo. Não sei. Joana Dark pegou fogo. Malala. Malala Tomou um tiro. tomou um Tomou tiro. tiro, As mulheres que estavam na fábrica, que é comemorado o Dia da Mulher, Uhum. é por conta que a fábrica pegou fogo com mulheres dentro. Uhum. Você tá entendendo? Tem outro exemplo. Você não precisa nem sair do Brasil. Mulheres que guardavam seus seios numa fita e Pra ir pra guerra. pra ir pra guerra. Sim. E adotavam nomes diferentes. Uhum. Se disfarçavam, né? Exatamente. E Joana mulher... Dark. Exatamente. Foi Joana Dark é visto como heroína, mas na época, você pensar que uma mulher desrespeitou um homem, que era a autoridade máxima dentro da casa, Deus do céu. Já era. você pensar nisso, você falava, nossa, essa mulher não vale nada. Tanto que tacaram fogo nela depois, tá ligado? Mano, ela tava literalmente, ela fez de tudo pra poder salvar seu povo. E o que fizeram com ela depois, tacaram fogo nela, tá ligado? E tipo assim, não fugindo do Brasil, bora pro Brasil. A gente tem a Lei Maria da Penha, por quê? Uhum. A mulher sofreu 20 e tantos anos aí Abuso do apanhando marido, Sim. pra depois de 20 e tantos anos se denunciar, tá ligado? Uhum. E eu acho que isso acontece muito, tipo, as mulheres, antigamente, uma das desculpas era, não pode porque é mais delicada, é mais cuidadosa, mas vocês não acham que, vamos botar no exemplo de antigamente, que existiam mais guerras. Você não acha que uma mulher, ela pode pensar tanto quanto ou mais que um homem pra ganhar uma guerra? Com certeza. Com certeza. É tipo assim. A cabeça da mulher é melhor que a do homem. Lá vai. Não, pô, eu penso mais tipo assim: pessoas têm ideias diferentes. A mulher pode ter uma ideia que seja boa o suficiente pra poder vencer a guerra. Que nenhum homem pode ter uma ideia boa o suficiente pra vencer a guerra. Todo mundo tem que ter, tipo assim, um consenso geral, tá ligado? Tipo, o mesmo tanto que eu sei de estratégia, a mulher pode saber muito mais do que eu, Uma tá coisa ligado? Exatamente. que é confirmada cientificamente. Por exemplo, a mulher, ela tem percepção de cor melhor que a do homem. Pra a mulher ver mais cores que o homem. Tipo, um exemplo, a pessoa tá camuflada na guerra, a mulher vai ver melhor do que o homem. Esse é um exemplo. Ó. Tá vendo? Uma coisa também é da questão, por exemplo, uma mulher antigamente ia fazer um chá pra alguma dor, alguma coisa assim, ela é chamada de bruxa. Ah, sim. Cara, Nossa, velho. Qualquer Fogueira. coisa. Isso Queimava, nossa, filho. nossa, Amarra usaram uma isso de estaca abuso no pra meio da caralho, praça, taca fogo. Usaram isso muito de abuso, porque tipo assim, Uhum. imagina aí, eu quero ter alguma relação com alguma mulher. Ela vai lá e fala, não, beleza, é bruxa, meu parceiro, taca fogo. Uhum. tipo... qualquer coisa, velho. Mano, até hoje as relações homoafetivas não são bem aceitas. Mas naquela época, filho... Nossa, imagina Era você ser churrasco. um exemplo, uma mulher Churrasqueira negra com e todo lésbica. Nossa Três coisas que Senhora! tinham preconceito com Não, mulher. Deus não ia com te negro. castigar tanto assim, não, filho. Isso foi extremamente. Não, no contexto daquela época Não, era eu tô pior falando que no é. contexto daquela Sim, época. sim, irmão. sim. Nossa, mas devia Não nem ser pensava um duas sofrimento. vezes, fi, fogueira. Mano, aconteceu. Tem como vocês são pod nerd, né? Vou falar de cultura pop. Um anime que acontece isso chama Akame ga Kill. Eu já vi, só que tem muito tempo, eu não lembro. Uma mulher, ela é executada em praça pública porque desrespeitou o governo. E o que ela fez? Nada. Ela não fez nada. Ela literalmente, porque alguns homens estavam tentando dar um golpe de estado, pegaram a mulher de um desses homens, executaram ela em praça pública e deixaram a cabeça dela pendurada numa estaca. Meu Deus. Eu não Pra, lembro. pra as pessoas aprenderem que não pode mexer com o governo. E que mulher tem seu lugar. É. Era basicamente isso que eles queriam passar. Exatamente. Nessa época. Nossa, é triste o quanto a mulher era desvalorizada e que era... Como é que a palavra é? Rebaixada. Nossa, nem tudo. Em área de trabalho. Sim. A mulher tinha que estar em casa, é mãe, tem que fazer comida, tem que cuidar do marido. Sim. Teve a questão do voto também, que a mulher não podia Não votar. podia votar. Cara, diversas eu coisas. acho isso a coisa mais idiota do mundo. Quem é machista até hoje em dia, doido? Querendo Tem, ou não, né? tem um preconceito. Muitos. Pô, É nossa, um muita negócio pessoa triste. tem. Somente Mas- em game, né, velho? Nossa senhora, nem fala. Sempre, eu não sei Na nem onde? falar valor. Game. Game, Ah, tá. você vai jogar Nossa qualquer senhora. coisa. Os gamers são os mais doentes. Não sei o que, vai com lavar a certeza, louça, com certeza. vai pra cozinha, vai Cara, limpar. tem até... tá ligado? mano, a gente tava falando aqui, tem até músicas que falam isso. A pia tá cheia de louça. Meu Deus do céu. E lançam isso no E jogo. lançam isso, Sim, tá ligado? mano. Isso é um exemplo do que
do que tá enraizado na nossa cultura. Uhum. Isso, mano, música... Vamos lá. A gente estava falando mais cedo sobre os historiadores. Se a gente perguntar para as pessoas, a gente sai na rua agora, a gente pergunta para as pessoas 5 heróis brasileiros e 5 cantores famosos. Eu tenho certeza que as pessoas, a maioria, ou todas, vão falar Só os cantores. só os cantores. Com certeza. E, tipo assim, é a desvalorização, tá ligado? Que nem, eu não tô falando que o animal brasileiro, a fauna e flora do Brasil não é importante. Nossa. Só que, tipo assim, se Tá você bom, for em tá qualquer local, você vai ver os heróis daquela nação estampados na moeda. A gente for hoje aqui no Brasil, a gente vai ver o quê? Animais. Onça pintada. Peixe. Não tô falando que não é importante, não. É importante, tá São ligado? animais que estão em Só extinção que- e tudo mais. Isso faz você esquecer qual é a história do país, tá ligado? Verdade. Você não, Não sabe tem qual é a história do país. aquele orgulho Tá esquecendo muito do a seu- história. do seu- do do- país. Isso Os heróis entra brasileiros. muito o patriotismo. Que os candidatos tentam devolver isso pro brasileiro, para ser orgulho. Antigamente, os portugueses falavam que um xingamento era você ser abrasileirado. Você ser brasileiro. Você ser brasileiro. Brasileiro é um termo pejorativo, não pode usar, porque é um xingamento. É brasiliense. É brasiliense. Verdade. Cara, eu acho isso... Eu acho que a gente deveria usar isso hoje como um voto de orgulho, porque a gente superou isso tudo. A gente, Realmente. hoje em dia, é um país não muito avançado, mas a gente é um país que tá quebrando nossas amarras que a gente tinha e tá conseguindo desestereotipar o que a gente era, que era um país... Quando você pergunta pros gringos o que você vê do Brasil, futebol, samba. A gente não é só isso. Rio de Samba, Janeiro. futebol, Rio de Janeiro. Exatamente. Mulheres A de gente, biquíni. Bundas. É só isso. a gente não é só isso. Todo mundo sabe. É uma cultura Adendo. extremamente rica. Mano, Isso, Só que é um isso se o pessoal gringo que- saber onde é o Brasil. Só que a gente tem muitas pessoas aqui do Brasil que desvalorizam bastante nossa Sim. cultura. Ah, Porque você é tipo muito. Você quer ir pra fora, ou as culturas de fora, quer trazer pra cá, sabe? Ninguém Síndrome do valoriza pão de arara. o que a gente tem, tá ligado? cara, eu acho que a gente não tem que trazer o resto do mundo pro Brasil. A gente tem que levar o Brasil pra Exatamente, bela frase. Parabéns. Tipo assim, que nem... hoje em dia você vê o gringo entrando aqui no Brasil, ele falando... Brasil, sei lá o que, tá ligado? Falando daquele jeito. Pô, o brasileiro mundo fica acha encantado. incrível. pô. Meu Tão Deus, que lindo, meu fofo. ídolo Chega- tá falando inglês. Ou chega- português. chega- Falei japonês. japonês. Irmão, chega nos Estados Unidos e fala errado. Nossa, o cara finge que não entende. O cara te menospreza, parceiro. Cara, eu acho Só que... te ignora, O tá brasileiro é ligado? muito gaiado. Muito o quê? Não, Gaiado. pô, o brasileiro é aquele negócio, a síndrome do cão vira-lata. O brasileiro vê algo de fora, ele fica tipo, caraca, Que incrível. Só que ele não valoriza o que tem aqui, tá ligado? Mano, Sim. Mano, eu acho que isso... Ele enfatiza até... Não é só no Brasil, mas na América do Sul. Se um cara... Existe apenas um cara da América do Sul que ganhou o prêmio Nobel. Um. Eu não tô dizendo 2. Um cara. Todos esses anos que Um cara. aconteceram prêmio Nobel todo ano. Cara, isso é muito... Qual que foi o cara? Eu não sei. Eu também não sei. Mas teve alguém que ganhou. Um cara aí ganhou, né? Cara, eu acho que foi um escritor literário. Caramba. Provavelmente a literatura brasileira é o que mais se destaca. É. Uma das coisas que mais se destaca, né? Sim. Eu Tanto acho que as novelas, os gringos vê novelas, os caras ficam tipo, caraca, Incrível. incrível. Cara, eu acho que se o Brasil tivesse os recursos e tivesse usado os recursos pra a cinematografia, eu acho que a gente poderia Nossa, ser melhor sim. que os Estados Uhum. Unidos. Sim. Com certeza. podia. Tanto tem muitos filmes brasileiros que são muito bons. Uhum. Eu Só que não são sinceramente. valorizados pelo próprio brasileiro, Verdade. cara. Exato. Sim. Eu nunca vi muitos Irmão. filmes brasileiros, mas um dia desses eu vi uma escola com. Que era Que Horas Ela Volta. Doido o filme, Mano, eu achei bom um filme demais, incrível. bom demais. Mano, eu acho que isso vem desde a dublagem, mano. Eu acho que tem pessoas chatas, que vão, não, Nossa, vou A ver. dublagem Mano, brasileira é ruim, não sei o que. Sendo que a dublagem brasileira é maravilhosa. É A muito. dublagem- É a melhor melhor dublagem. dublagem que existe é a dublagem brasileira, irmão. Sim. você tem que valorizar as coisas que estão ao seu alcance. As palavras brasileiras, que tipo, tem palavras que você não traduz pro inglês, não tem como. É. O americano nunca vai saber a sensação
É a sensação que a gente Mano, sente. Você fala cada as palavra, palavras, cada né? frase que Mano, não o faz bagulho sentido. incrível que eu acho da dublagem Exatamente, brasileira. lá ele. Sotaque também. É tipo em assim, vários lugares do Brasil. Você vai ver você vai ver o gringo falando, ele fala tal coisa, formalmente. Você vai ver o brasileiro falando Falam na tanta dublagem. Tipo assim, coisa. ele começa a falar e do nada ele manda lá, ele, rapaz. Tipo assim, Muito a dublagem. Tipo assim, a dublagem brasileira é incrível por causa disso. As expressões, É, cada a cultura de dublagem cada da- canto do da E, Brasil. tipo Rede assim, do e Valorant. você vê Nossa que a dublagem Senhora. brasileira é boa, porque, tipo assim, ela se encaixa no personagem, mesmo não sendo aquilo que ele tá falando. Tipo assim, Sim, ele tá falando um negócio que nem você fala, oxi. Encaixa no personagem, tá ligado? Sim, sim. Parece que o personagem tá parece que o falando. personagem tá falando oxi, tá ligado? É Se incrível, velho. mesmo assim, tipo assim, eu acho que o brasileiro tem um dom que dá vida às coisas. Mano, nossa escola literária é incrível. É incrível. Nossos contos, se você parar pra ver nossos contos, há 5 minutos, a Viuvinha. Cara, são contos que são interessantes de ler. Sim, com certeza. E tem um mangá japonês. E tem um cara, um brasileiro, que tá produzindo um mangá que se chama. No Life? Não. Não, moço. Que tá produzindo um mangá que se chama Rei do Cangaço. Nossa, eu ouvi falar não, falar é desse incrível. doido. É muito legal. Cara, é a história de um cara que ele era cangaceiro, Uhum. que ele resolve, ele tinha um grupo com ele e ele iria aprofundando bem mesmo a história do Nordeste, entendeu? Trazendo Ele vai trazer, tipo assim, a história do Lampião. Você já ouviu Exatamente. falar da história do Uhum, Lampião? Já, mas Já. eu não. Por que o não nome lembro. do Lampião, Lampião? Porque ele andava com um negocinho lá segurando o lampião. Não? Porque ele atirava tão rápido que ele parecia um lampião aceso. Nossa, não faz ideia. Que legal, velho. E tipo assim, eu acho que falta isso, a gente valorizar a nossa cultura. Cada estado valorizar a sua cultura. Uhum. Valorizar a gente mesmo que tá aqui no Nordeste. Pô, tem tanta coisa, mano. Salvador tá aí, foi a Porto Seguro. O primeiro porto do Brasil, por isso chama Porto Seguro. Onde os portugueses pisaram. Tem tanta coisa lá, velho. Se você for, tem parques de exposição, tem coisas que se você tirar um dia, ao invés de, eu sei que a diferença é muito grande, mas um exemplo, se as pessoas parassem mais de ir pra Orlando e fossem mais viajar, ir pra conhecer coisas dos Porque dos a outros Tem tanto estados. lugar que história nem dentro do parece país, que, tá ligado? que é real no Brasil. No caso, por exemplo, Curitiba. A Via Karen viajou um dia desses. Ela me mostrou vários lugares lá que, velho, não Museus. parece que é no Brasil um negócio desse. Por Mano, causa que museu, o caso que velho. o povo fala assim, vê um negócio desse e você acha, nossa, isso no Brasil? Então, Por causa que acho que porque- o Brasil é um é país mato, muito... é floresta amazônica, tá Não ligado? tem nem Wi-Fi, Índio o tem pessoal índio, acha. tem índio. Mano, eu acho que as pessoas têm essa visão porque, tipo assim, o Brasil, nas capitais, principalmente, ele é muito sujo. Sim, Muito sim, nossa, sujo. é verdade. Tipo assim, tem a Uma questão da poluição enorme. poluição. Aí as pessoas acham que um lugar mais bem cuidado, que foi planejado e pá, não é no Brasil. Não é no Brasil. Porque isso é até uma ofensa. Pô, por que isso não É, pode ser no mas Brasil? A gente tem tanta coisa boa. Por que que, Mas coloca a imagem do Brasil, na moral. Estamos falando de, coloca aí. por que que uma coisa tão boa assim não pode ser do Brasil? Não faz Obrigado, o mínimo velho. de sentido nisso. Tá vendo? E eu acho que uma das coisas... Você falou de palavras de outro idioma. Não existe em nenhum outro idioma uma palavra para bala perdida. Mentira. Tô te falando sério. Não existe. Caramba. Não existe. Não existe. E o que é uma bala perdida pra eles? Não existe esse existe. termo bala Não perdida. existe termo bala perdida. Tipo assim, deve ser Como é tipo que assim. eles falam? Atirou. Atirou e... Atirou e não Morreu. pegou, tá ligado? É isso. Não, bala perdida. Mano, a gente tá falando de Brasil, a gente tem que falar. A gente falou das belezas, agora a gente pode entrar um pouco do assunto da favela. Mano, se um dos dialetos que mais usam lá quando encontram pessoas, principalmente negras, mortas, bala perdida. Tomou bala perdida, meu irmão. É. Barril dobrado, barril dobrado. As expressões do Brasil são muito boas. Sim, Tipo, essas gírias. As gírias. de cada estado. É, Se você for pra cada estado, você acha que tá falando uma língua diferente, tá ligado? Doido, Ó, Pernambuco. nossa, eu vi isso no vídeo do Whindersson Nunes, ele falando Nossa, que ele muito chegava bom. num canto, o povo falava uma coisa que ele nem entendia. É quando ele falou que foi pra Minas e viu os caras falando pra ele fumar uma. Que era tomar uma. Ah, E ele achou que o povo tava chamando ele pra fumar um, pô. Ele falou de paulista também, que ele achou muito, muito estranho, que os Sim. caras falam muito. Porta. Cara, Porta. cara, sotaque. Cara, sotaque Cara, não, do peraí. Brasil, velho. peraí. Sotaque. Joelho, mano.
Joelho. Joelho, não canta aí que é uma comida, né? Joelho é comida, cara. Acho que Em São aquele Paulo. lanchinho, né? É em Bauru. São Paulo, É é Bauru. Bauru, velho. Cara, Pra nós é Bauru. Joelho, E pra outras pessoas é o quê? É misto. Tem pessoas Nossa, que chamam misto. Bauru de misto. Por quê? Presunto e queijo. Misto. Cara, outra coisa aqui. Outra coisa que pode ser joelho, sabe o que é também? Croissant. Sério? Mentira, essa eu não Tô te sabia, não. falando. Onde? Em São Paulo também, as pessoas... Nossa, São Paulo tudo errado. Ô, sou paulista, qual foi? Poxa, Mas veio uma poça por quê? a xenofobia. Maldito. Cara, esse é um assunto interessante. O que que o cara falou? Xenofobia. Tá Nossa. falando dos paulistas aí, ó. Estou apenas brincando. Xenofobia. É kidding, I'm kidding. I'm kidding. Eu acho... E, tipo assim, o dialeto é muito diferente em cada região do país, tá ligado? Mano, e aí, tipo assim, você vê tudo isso que a gente tá falando, um negócio muito divertido. A gente tá falando sobre o Brasil. Aí você vai ver, queima um museu aqui no Brasil, teve um museu que queimou, Ah, sim, que foi perdendo por causa muito do... relato histórico do Brasil. Nossa, eu vi isso. Eu vi. Alguém tá falando sobre isso? Não. Aí você fala sobre treta que tá acontecendo fora. Todo mundo fofocando. fala. Nossa. Todo Cara, mundo não. fala, meu Aqui, ó. Fofocalizando, tá O ligado? The Town, que é um evento que acontece de ano em ano aqui no Brasil, tem 2 anos que tá acontecendo, é mais falado do que assuntos hiper importantes. Tipo, a biblioteca que queimou, livros literários, porque em anos, esses The Town é um que só traz pessoas de fora, cantores de fora. É um assunto que, tipo assim, a gente tem que abordar. Porque por que uma coisa que tá surgindo tem 2 anos, é muito nova e tá surgindo... Tá viralizando. Tá viralizando e nosso Nosso país não é tão viralizado que nem isso. Porque, tipo assim, a nossa cultura não é tão respeitada que nem algo que, tipo assim, tá trazendo algo de fora, tá ligado? Exatamente. As próprias pessoas do Brasil não respeitam a própria cultura. Mano, isso aí é horrível, cara. É horrível. Tipo assim, é você não respeitar a sua cultura, é você falar que você não se respeita. O Brasil tem uma cultura muito linda. O povo devia ter mais orgulho de ser brasileiro. Com certeza. Mas nada com exagero, obviamente, né? Porque tudo com exagero dá Não, merda. Exatamente. Uma coisa tipo também assim, a gente beber 28 milhões de garrafas de Não, água a mulher no que dia. morreu porque bebeu muita água. Mano, tem um... É. Mano, vocês sabiam que na banana tem antimatéria? Não faz ideia. Também não. Isso aí é novo pra mim. Na banana tem antimatéria, eu juro pra vocês precisarem agora, na banana tem antimatéria. É Incrível. muito pouco. É quase nada. Porque E a senão a gente gente tava come. morto. Aí você vai num dia e come 500 Bananinha. caixas de banana. Mas dá pra morrer comendo Uma banana. coisa sobre o Brasil morrer. também é, por exemplo, esculturas históricas muitas vezes destrói, tipo, igual a biblioteca, não sei o que, queimou. Mas tem gente também, por exemplo, que Mano. tem alguma coisa histórica numa cidade e destrói pra fazer outra coisa, fazer uma coisa super nada a ver, tá Mano, ligado? tipo assim, mano, isso acontece muito, velho. Que nem no Rio de Janeiro, estavam querendo reformar as casas da época do Império, Nossa, acho que eu vi isso. porque eles estavam querendo construir novas coisas. Uhum. E, mano, e que nem tu falou das esculturas. Tem muita escultura que chega uns adolescentes, nada a ver, começa a Risca. atacar. Fica risca, vandalizando. Irmão, Nossa, aquilo o negócio é triste, né? nossa Você tem que história, valorizar, parceiro, É um nossa pessoal história, realmente irmão. sem história, tá ligado? Você Sem quer destruir uma conhecimento. coisa que fez um marco. Foi uma coisa, tipo... Acho que a gente Não, deveria mas é porque, por valorizar exemplo, mais. Não, mas você vê assim, você vai numa rua de casa mais antiga, você vê como é que era a arquitetura, aquela casinha que dá aquele aconchego, você vê Você que dá... fica, mano, Em é Porto muito Seguro, legal. Nem tem parece que teve essa- gente que foi escravizada ali, tá ligado? Meu Deus Tem do um céu. belo ponto. Em Porto Seguro tem uma atitude muito nobre que tem uma área, tipo, uma avenida só que você paga pra entrar, que tem tem cocada, tem bagulho feito a barro, como é que é o nome? Jarros feito a barro. Aquele também tem Tem o casas, bebedouro. da época, tem igrejas de antigamente. No Entendeu? Nordeste também tem. Se você for em Salvador, tem como você achar o Porto lugar Seguro é onde... no Nordeste, o burro. Se você for... Tá parecendo geografia de americano. Ai, ai. Se você for em Salvador, você acha aquele local que o povo levava os navios negreiros e deixava os negros, tá ligado? Acorrentado. Você vê as correntes, a presilha das correntes, tipo assim, tudo lá jogado. Se você entrar, se eu não me engano, é onde fica a feira de Salvador, pô. Não sei se é o nome da feira.
que embaixo dela tem um compartimento que tem as correntes que, tipo assim, isso ficavam mesmo. os escravos negros que vinham da África, etc. É literalmente uma feira, que, tipo, que nem tem aqui na cidade. Só que embaixo. E embaixo tem lugar onde a corrente tava escrava. Exatamente. E pra fechar, o que vocês acham sobre a... A gente tá falando história, mas história pode ser o futuro também. O que vocês acham sobre a inteligência artificial? Eu tinha medo. No caso, eu acho que ainda é uma coisa que é possível de acontecer, mas que é as máquinas dominar o mundo. Mas, tipo, não aquele negócio de filme, tá ligado? Mas eu ainda acho que lá no futuro existe possibilidade. Nada é impossível, né? Já tá Mas- criando máquinas já. Doido, Pra tá isso. tendo. Eu vi. Meu professor, ele falou lá na sala que pegaram um chip de. Não lembro como é que era direito, mas pegou um chip e botou um cérebro de rato. Uhum. Doido. E o bicho. Como é que eu não lembro direito como é que era, O mas. carrinho era um começou a se carrinho, mexer. começou a se mexer. Aí, por causa só do cérebrozinho do rato, doido. Era um negócio bizonho. Irmão, colocaram um robô pra responder uma série de questões. Aí chegou na parte Ah, do eu vi recapite, que tipo assim, o robô não pode passar. Uhum. Ele ligou pra um ser humano, pediu pra ele Eu vi pagou isso. e pediu pra ele pra ele fazer o vi recapite tipo, pra ele. entrou no 20 Pila, que é um site que você paga pessoas pra fazer. Aí, tipo, botaram lá o chat GPT Central, falou bem assim, pô, resolve esse captcha. Te pago R$20 se você resolver esse captcha. Aí, Pagaram, o cara Pronto. resolveu e acabou. aí ele falou, por que você tá me pagando R$20 pra resolver uma coisa tão simples? É porque, aí o chat GPT Central falou, porque eu sou deficiente visual. Eu não consigo resolver. É. Eu tenho problema, eu não consigo resolver. Tem coisas que acontecem que. Esses negócios com essas máquinas que é bizonho. Tipo, você não. É um negócio que assusta, sinceramente. Pelo menos algumas coisas que me assustam. Sim. Você acha que vai estar num ponto que a gente vai perder pras máquinas, assim, perder o controle? O pessoal agora tá usando, vai querer usar a máquina pra meio que ajudar a fazer as coisas, tipo, no trabalho. Então, as pessoas estão pensando que, por exemplo, as pessoas vão perder o emprego e vão ser máquinas que vão trabalhar por aquilo. Tipo, por exemplo, tem uma pessoa que é empregada doméstica e vai ter um robô pra limpar a sua casa, Mano, tá ligado? A gente- Tipo assim, é aquela pergunta. Até que ponto a máquina é máquina e o ser humano é ser humano, tá ligado? Tipo, a partir do momento que dá um bug na máquina, ela desenvolver sentimentos, ela é igual a gente. Uhum. E muito mais inteligente em relação a muita coisa. Porque Não, ela vai sim. ter todo o conhecimento. Exatamente, Mano, vai ter tudo mantido. Quantas profissões não vão acabar por causa Coisa das disso? máquinas, nossa. Mano, ó, você já tem... Vocês viram... Pô, vocês usam TikTok, né? Todo mundo aqui usa. Sim. Uhum. Mano, aqueles caras cantando as músicas que não é que eles cantam. Eles que cantam. O cara tá cantando Tokyo Ghoul. É. Não, é cantando música trap lá, um Manuel Ah, Gomes. tô ligado. Tem sim. pessoa, tipo, botando pra cantar, tá ligado? A inteligência no chat. artificial. Sim. E o que eu vejo? Mano, a dublagem. Tipo, se você parar pra pensar, se isso evoluir mais um pouco. Não, isso... Já pode fingir que Imagina é a pessoa outra mesmo. pessoa, Dá é. pra- A máquina finge que é a Imagina pessoa. aí, alguém Toma um lugar. pega a tua voz, tem toda a informação, liga pro teu banco. Ah, sou eu que tô ligando aqui pra poder mudar a senha do meu cartão que tá comigo. Ela usa a tua voz, ela tem toda a informação, ela usa a tua voz, acessa teu banco com a tua voz, muda as informações e, tipo assim, o banco ele é obrigado a gravar o áudio. Uhum. Se for questionado juridicamente, tua voz tá lá, irmão. Exatamente. Vai falar, não foi eu, mas eu tá vendo aqui, tá ligado? Que É, é só tua voz tá aqui, é só a voz aqui, pô. Como é que a gente vai... Você Discordar, metendo tá louco, ligado? né? Doido, é um negócio muito, muito bizarro. Uhum. Foi muito bom o papo. Vocês têm mais alguma coisa pra dar ênfase e falar alguma coisa? Acho que não. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E Cara, Foi eu só isso tenho aí, uma coisa a rapaziada. falar. Bebam fruta, não. bebam água. Bebam água, comam fruta, tamo junto. Aguinha. É isso aí, rapaziada. Muito obrigada por assistir.